Páscoa, ressurreição. Assim estavam os israelitas correndo apressadamente, fugindo do Egito na época da primeira Páscoa. E eu preciso ver aqui, será que esse pão tem fermento? Está cheio de fermento na grande ocasião da libertação de Israel, quando a lei foi dada. Vamos entender um pouquinho mais sobre a tão extraordinária Páscoa. O que é a Páscoa? É interessante ver na Bíblia que a gente canta, né? Coelhinho da Páscoa que trazes para mim, mas na verdade é Cordeirinho da Páscoa que ensinas a mim. O que a gente aprende? A gente descobre que esse povo israelita escravo no Egito vai ser libertado pelo grande Deus. E aí nós temos a identidade desse povo que consegue descobrir quem é. É um povo em aliança com o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, que nessa libertação descobre a sua identidade, que vai dar condição de toda a sua caminhada na história. É interessante porque a gente sempre entende diferente, né? Veja que Deus define a identidade do povo e lhes dá liberdade, libertação, sem exigir nada em troca. Pela graça, pela bondade, pela ação da sua mão libertadora. E depois disso, Deus lhes dá a sua lei, as diretrizes, como é que a gente pode caminhar numa vida que seja abençoada e extraordinária. E quando a gente caminha, e vamos depressa lá na frente, nós vamos descobrir que no Novo Testamento, na Nova Aliança, com a chegada do Messias Jesus, nós descobrimos a nova Páscoa. E essa nova Páscoa, lembrando da Páscoa antiga, é a Páscoa 2.0. É um realinhamento, uma retomada dessa Páscoa. Jesus diz, olha, assim como houve a Páscoa, eles estavam comemorando essa Pessach, essa lembrança especial, e ele então inicia o elemento prático dessa nova aliança, dizendo, vocês agora, quando tomam do pão e do vinho, vão estar lembrando da grande libertação para o futuro que eu dou para vocês. E eles ganham a sua identidade na nova aliança, e aí a gente vai ver que a Páscoa respondeu muitas perguntas sobre opressão, identidade, vida, liberdade, mas as perguntas vão mais além. Os dramas da vida não se restringem ao que acontece aqui. O problema é o que acontecerá depois da morte. A morte é o fim de todo discurso, é o desfecho de toda inquietação e discussão. Por isso é interessante ver que na nova Páscoa, na Páscoa que tem identidade e libertação, é a Páscoa da ressurreição, a Páscoa que fala do futuro. Por isso nós celebramos com grande alegria, agora com a mesma pressa que os discípulos correram para o túmulo para descobrir que ele estava vazio, porque a ressurreição é garantia do futuro, é saber que nas mãos do Deus que salva, nós estamos totalmente seguros. Feliz Páscoa, Deus abençoe você. Oi, pessoal! Viemos aqui convidá-los para participarem da celebração IBNU. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau!
Dia 9 de abril, domingo de Páscoa, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. E queremos convidar a todos a participar aqui do nosso musical Ressuscitou, Vivo Está. Traga os seus amigos e convidados para esse momento especial de celebração da ressurreição.
Olá, meus irmãos. Estamos chegando no nosso momento de gratidão. Essa semana eu estava ouvindo uma música que viralizou nas redes sociais, na voz de um menino jamaicano de aproximadamente 10 anos. O refrão da música dizia mais ou menos assim: Senhor, te agradeço pelos raios de sol e te agradeço pela chuva. E aí eu fiquei pensando, como podemos agradecer pela chuva? Quer dizer, às vezes esquecemos até mesmo de agradecer pelos momentos de alegria, pelas bênçãos. Quão mais difícil é ser grato em meio à dificuldade e tribulação. Mas foi então que uma coisa me veio à mente. Deus está conosco em todos os momentos. É Ele que nos presenteia com os momentos de alegria, os momentos gostosos com a família, amigos, irmãos. E também é Ele que nos sustenta e nos provê em meio à dificuldade. Então sempre temos motivos para ser gratos a Deus, a esse Deus de bondade e misericórdia. Te convido hoje a pensar em pelo menos uma coisa a qual você pode ser grato a Deus nesse momento. Oi, família IBNU. Hoje eu tô aqui com vocês mais uma vez para falar de gratidão, mas hoje um pouquinho diferente. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu estou passando. No final do ano passado, eu tive uma gestação que se perdeu, eu tive um aborto. E logo em seguida, eu engravidei novamente. E aconteceu uma coisa bem rara, que é uma gestação molar, que eu nunca nem tinha ouvido falar, que em vez de virar um bebê, virou um tumor. Eu fiz alguns procedimentos cirúrgicos em janeiro, mas mesmo assim, esse tumor continua a crescer. E hoje eu tô passando por uma quimioterapia. Quando eu recebi a notícia que eu ia ter que fazer uma quimioterapia, foi muito difícil para mim. Por mais que dissessem que era uma quimioterapia leve, né, que os efeitos colaterais seriam mais leves do que uma quimioterapia tradicional, só o fato de você vai fazer uma quimioterapia, né, a palavra, o fato de eu ter uma filha pequena, tudo isso mexeu muito comigo. E foi muito difícil, nesse momento, receber essa notícia. Mas graças ao Senhor, Ele coloca pessoas no nosso caminho que fazem a diferença. E não foi diferente dessa vez. No momento que eu recebi essa notícia de que tinha voltado a crescer, que eu iria, no dia seguinte, inclusive, ter que começar a quimioterapia logo em seguida, eu coloquei no grupo de orações daqui da IBNU, solicitando que as pessoas que pudessem orassem por mim. E quão grande foi minha surpresa que logo em seguida eles organizaram até um relógio de oração, que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas cada hora tinha às vezes de meia hora, tinha alguém se prontificando para orar por mim. E olha, isso fez toda a diferença. Na quarta-feira à noite, que foi o dia que eu recebi a notícia, eu dormi chorando. Mas na quinta-feira, que era o dia de eu levantar e fazer minha primeira sessão de quimioterapia, eu acordei inexplicavelmente com um sorriso no rosto. Enfim, não é inexplicável, porque foi pelas orações, foi pelo carinho, foi pelo amor. Eu recebi de vocês, de todos aqueles que se prontificaram para orar, todos aqueles que estavam ao meu redor, um carinho e o amor, que é o amor do nosso Senhor. E isso me fortalece, isso me ajuda. Tem horas que o corpo tá querendo desistir, tem horas que fica mais difícil, tem horas que o nosso psicológico mexe com a gente, mas a cada hora, assim, toda hora eu vejo lá no grupo de oração que tem pessoas até que eu nem conheço, mas que estão se dispondo a orar por mim. E hoje eu quero agradecer muito, agradecer ao meu Senhor por ter posto essas pessoas no meu caminho, porque elas com certeza fazem a diferença na minha vida e nesse momento que eu tô passando. Nós passaremos por turbulações, né? Turbulências no nosso caminho, mas o Senhor é sempre conosco. Então, nesse momento, eu quero chamar vocês para agradecer a Deus por quais motivos você tenha, quaisquer turbulências que você esteja passando no seu caminho, ponha na mão de Deus, entregue em oração, converse com alguém, porque isso ajuda bastante a gente a tirar esse peso e expor, às vezes, aquilo que vai ficando reprimido dentro da gente. E entregue na mão do Senhor, porque com certeza Ele vai dar um direcionamento, Ele vai botar a pessoa certa no seu caminho, Ele vai te dar o amor e você vai se sentir acolhido, assim como eu me senti acolhida.
Então hoje eu sou grata à IBNU, grata às pessoas que estão no meu caminho, e eu quero agradecer a Deus por esse momento. Senhor meu Deus, obrigada por cada pessoa que o Senhor tem posto nessa minha jornada. Que a cada dia, quando eu penso em desistir, quando me faltam forças até mesmo para levantar, o Senhor está lá me sustentando. Seja com uma oração, seja com carinho, seja simplesmente por eu sentir a sua presença. Obrigada, Pai, por olhar por cada um daqueles que necessita, porque o Senhor nunca nos deixa desamparado. Até mesmo quando a gente acha que está sozinho, é o Senhor que nos carrega no colo. Eu te agradeço, Pai, mais uma vez, por cada uma das pessoas que o Senhor tem posto na minha vida, que tem me ajudado firmemente a continuar. Eu te agradeço em nome de Jesus e entrego minha vida em tuas mãos, Senhor. Amém. Feliz Páscoa! Seja bem-vindo a mais um momento especial de atenção à palavra divina. Neste dia, quando estamos celebrando a vitória da vida, a vitória da ressurreição,
a vitória de Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje nós vamos pensar sobre Páscoa, morte e vida genuína. Quando nós pensamos sobre a Páscoa, muita coisa vem à nossa cabeça, nós vemos toda essa realidade, vamos dizer, do mundo comercial, tentando movimentar a economia com uma série de elementos ligados aí à Páscoa no seu âmbito mais, vamos dizer, secular. E vamos lembrar do que acontece nas diversas comunidades cristãs de todo o mundo, celebrando a morte e ressurreição de Jesus, com as suas celebrações, seus momentos especiais aí, altos, musicais e uma série de elementos, e sem nos esquecer também da Páscoa judaica. E pensando nisso, vamos ver o que o texto da Bíblia mesmo nos fala a respeito da Páscoa. Vamos ver a coisa ali na raiz, né, no original. Em Marcos capítulo 14, a partir do verso 12, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O relato da Páscoa, para ser devidamente entendido, nós precisamos aqui dar uma viajada no tempo para entender o que está acontecendo. Aquilo que Jesus vai fazer com os discípulos em Jerusalém, para a gente entender bem, Jerusalém é uma cidade relativamente pequena, murada, e na parte mais elevada da cidade, onde hoje ali está localizado o que é chamado de Monte Sião, que era o lugar, inclusive, relativamente nobre, onde viviam sacerdotes, onde até mesmo estrangeiros romanos que estavam em Jerusalém viviam. É nessa área da cidade que Jesus vai encontrar ali com os discípulos, e eles vão preparar essa, como nós lemos aqui no texto, o que é chamado, aí Jesus pergunta: onde queres que vamos, os discípulos perguntam e te preparemos a refeição da Páscoa. Essa refeição deveria ser preparada no dia 14 de Nisan, que nesta semana, que quando estamos falando, acontece aí
na quarta-feira, neste ano em que nós estamos, e aqui, na época, em Jerusalém, nós estamos falando de quinta-feira, quer dizer, na noite anterior ao que a gente chama de Sexta-feira da Paixão. Quer dizer, Jesus chegou da Galileia com os discípulos e para a festa da Páscoa, a Páscoa judaica, sobre a qual nós já vamos falar, e quando ele faz isso, ele chega na semana anterior. Você vai se lembrar do Domingo de Ramos, a entrada triunfal que acontece no domingo, e nós estamos agora na quinta-feira, na leitura do texto, quando vai acontecer esta cerimônia nessa parte da cidade onde Jesus vai encontrar-se ali com os discípulos e preparar, e consegue um espaço, né? Aí tem um sujeito, inclusive, carregando o cântaro, que talvez seja uma pessoa ali que vem da comunidade do deserto, que está trabalhando nessa área mais nobre de Jerusalém, e eles vão conseguir um espaço que é numa espécie de segundo andar, o famoso cenáculo, onde se menciona aí que teria acontecido o que a gente vê aqui como a última ceia, ou a primeira ceia de Jesus, dependendo do enfoque. Mas o que está por trás desse elemento tão importante? Para entender a Páscoa do Novo Testamento, é necessário viajar para compreender qual que é a base, que tipo de cerimônia é essa que Jesus está fazendo com os discípulos, como é que é exatamente essa Páscoa judaica. E para compreender isso, nós devemos dar uma viajada até Êxodo capítulo 12, quando vemos o que acontecia nos tempos mais antigos. Veja que é interessante que a Páscoa, este jantar de Páscoa, que envolvia um cordeiro, envolvia ervas amargas, o pão sem fermento, né, o chamado matzá, envolvia aí o vinho, tudo aquilo que lembrava a libertação dos israelitas do Egito, vamos dizer assim, o acontecimento, o evento mais significativo de todo o Antigo Testamento. A gente pode dizer assim, que é o que a gente chama de um acontecimento fundante, essencial, do qual a gente pode compreender todo o restante da realidade do Antigo Testamento. A própria identidade de Israel vai se definir a partir do que nós vemos no relato da Páscoa. Então, que ver, dar uma olhadinha só para a gente observar alguns detalhes que aparecem lá em Êxodo capítulo 12. O texto fala o seguinte, lá no verso 31, naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês, os israelitas, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. E quando a gente vê, né, toda a maneira como eles saem de lá, inclusive é interessante que uma grande multidão de estrangeiros acompanha, conforme o verso 38, e o texto termina aqui, o verso 42, dizendo o seguinte: assim como o Senhor passou em vigília aquela noite, para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. É muito impressionante a gente observar o que está envolvido aqui. Então, vamos perceber o ambiente do mundo antigo e o que Deus faz em favor de Israel. A primeira dimensão que a gente tem é uma dimensão que a gente pode chamar assim de social e política. Por quê? Porque no mundo onde não se questiona a dominação dos povos mais poderosos, dos grandes impérios sobre os outros, nós vamos ver Deus fazendo a sua intervenção em favor dos israelitas que são escravos e subjugados no Egito. E é interessante que tudo que acontece ali acontece debaixo de uma, vamos dizer assim, sustentação teológica. Quer dizer, os deuses do Egito preconizam e definem sob a liderança do faraó
toda essa opressão. Então, o que a gente começa a ver é que valores como a liberdade, valores como a questão da rejeição da escravidão, valores como a atitude individual, né, de determinar a si mesmo como indivíduo e como povo, e valores que dizem respeito à questão da dignidade do ser humano, eles emergem assim da história dessa libertação da Páscoa. E é interessante, porque os israelitas são libertados por Deus, mas a gente vê no verso 38 que essa libertação é acompanhada por essa espécie de parceria desses outros estrangeiros que se juntam, mostrando que esse particularismo hebraico ele se desdobra na direção de uma mensagem que se caracteriza por um delineio bastante universal. E é interessante a maneira como a Bíblia mostra essa confrontação das forças que estão aí trabalhando entre a vida e a morte. O que é que nós temos ali? Observe bem, e é bem interessante como a Páscoa vai acontecer durante uma noite. E a noite é que é destacada aqui, né? Inclusive, esse elemento interessante que o Senhor passou a noite em vigília em favor de Israel, então vocês vão celebrar e vão passar essa noite em vigília para se lembrar do que Deus fez. E essa questão desse jantar que acontece ao entardecer, essa celebração noturna, quando Deus traz o juízo sobre o Egito, ele vai mandar 10 pragas, e é curioso que a 9ª praga é uma praga que envolve trevas, né? E aí é muito emblemático saber que o Deus mais celebrado no Egito é o Deus Sol. E essas trevas que vêm da parte de Deus, que bloqueiam, né, que trazem esse eclipse maior, dizendo que os deuses do Egito não têm poder e, portanto, a escravidão tem os seus dias contados, ela aparece de uma maneira muito singular, de modo que essa questão das trevas, em seguida com a morte dos primogênitos, que envolve a morte do próximo faraó, que haveria de dar continuidade à escravidão, e aí o anjo, que a gente tradicionalmente chama o anjo da morte, ele passa à meia-noite. Então você percebe que no meio da Páscoa aqui a gente tem essa penumbra dessa noite que aparece nesse cenário como que evocando o poder das forças da morte, da opressão, que são confrontados por Deus, que liberta os israelitas, trazendo valores que são valores fundantes, não só da história de Israel, mas da própria, vamos dizer, civilização, da civilização judaico-cristã, que constrói, inclusive, a história não só do mundo, da época do Império Romano, da civilização cristã da Europa, e que chega ao Brasil e ao mundo com seus valores essenciais que emergem dessa história extraordinária. Mas, além disso, nós vamos observar a maneira extraordinária como a Bíblia lida com isso. Você tem essa história que tem esse perfil, como a gente vê, né, social, político, teológico, e todo esse conjunto de elementos fundamentais, ele se desdobra em 2 coisas extraordinárias. A primeira é que é possível celebrar essa grande vitória de vida genuína numa simples refeição. É curioso porque a gente pergunta como é que um valor, como é que uma ideia, como é que um acontecimento fundamental é tão extraordinário, pode ser preservado de geração em geração. E a resposta bíblica é numa simples refeição. E é isso que está acontecendo. Então, a tradição hebraica, judaica, ela
celebra isso de uma maneira extraordinária, e até hoje, né? Veja, a cerimônia da Páscoa, do Pessach, né, judaico, é o jantar mais antigo da história humana, que é uma espécie de refeição que não parou até hoje. Quer dizer, é o jantar que nunca acabou. É esse jantar, vamos dizer assim, de morte e vida genuína, porque o povo estava condenado à escravidão e até mesmo à extinção sob a fúria do faraó, e eles são libertados de maneira extraordinária e conseguem essa grande vitória, e tudo isso é celebrado dessa maneira, e de uma maneira peculiar, que é através da contação de histórias. Então essas histórias são celebradas, e quando você continua lendo a Bíblia, você lê o Antigo Testamento, sempre que a coisa está difícil, onde é que a gente vai achar força? Na história do Êxodo, na história da Páscoa. Veja, por exemplo, o Salmo 77, veja vários outros momentos difíceis, você, até mesmo em Abacuque, nos profetas, né, sempre se remonta a esse elemento extraordinário que aparece aí. Então, quando a gente entende isso, aí a gente consegue adequadamente ler o Novo Testamento. Quando a gente chega no Novo Testamento, o que a gente encontra? Exatamente a celebração dessa Páscoa do Êxodo, com toda a sua força de libertação, com todo o seu elemento extraordinário. E aí a coisa é séria. Por quê? Porque assim como aconteceu no tempo do Egito, hoje nós estamos no Novo Testamento, no tempo de Roma. Por isso os romanos estão assustados. Agora você vai entender mais assim toda a questão que envolve a prisão e a condenação de Jesus, porque na Páscoa, quando se celebrava essa libertação, essa vitória sobre o faraó, a vitória, a travessia do Mar Vermelho, né? Essa coisa extraordinária que aparece na Bíblia, que o Deus que controla e tem o domínio sobre a história é o Deus que abre o Mar Vermelho. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Você tem aí um entremeado singular da soberania divina mexendo com esses dois elementos que aparecem belamente costurado, especialmente nas poesias emblemáticas que a gente vê na Bíblia hebraica no Antigo Testamento. E é muito interessante como é que isso acontece, porque Jesus está com os discípulos e com uma multidão de peregrinos que foram para Jerusalém nessa época da Páscoa, e eles estão aí num momento muito complicado, muito difícil, que está todo mundo sofrendo demais sob o domínio de Roma, está todo mundo pedindo um libertador, né? Tanto é que no domingo de Ramos, alguns dias antes, Jesus, quando entra ali, vindo, né, da região do Monte das Oliveiras, passando pelo Vale do Cedron e entrando em Jerusalém, ali passando pela Porta Oriental, né, que depois também recebe outros nomes, a Porta Leste da cidade, é quando ele é aclamado e todo mundo diz: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Para a gente entender todo esse cenário. Então os romanos estão, digamos assim, de cabelo em pé, achando que vai acontecer alguma coisa por causa desse anseio de libertação do povo judeu na época dessa ocupação e domínio romano. Mas o que a gente percebe? A tensão da morte, a tensão da opressão, que combina com esse ambiente noturno, que é o cenário onde se constrói a história da Páscoa. Esse cenário aparece de maneira mais nítida e de maneira acentuada quando a gente vê a história de Jesus. Então, observe bem como o texto deixa claro para a gente o que está acontecendo. Lembre como é que é o negócio aqui? Estamos falando daquilo que acontece à noite. Veja que coisa interessante, verso 17, ao anoitecer. O texto faz questão de enfatizar isso. Jesus chegou com os 12 e eles começam a comer. Então veja lá, até onde vão as forças do mal, da opressão e da morte? Elas estiveram nitidamente, claramente delineadas naquilo que aconteceu no Egito. Agora nós temos uma espécie de recapitulação desse momento. A gente vê esse ambiente sombrio
chegando de novo, né? Esse jogo de claro, escuro, né? de luz e trevas, né? Que é tão forte, por exemplo, no Evangelho de João, você já vai ver lá na história do próprio Êxodo, quando na coluna de nuvem, Deus, por exemplo, liga o farol para os israelitas e deixa os egípcios na escuridão, nessa proteção que envolve essa teologia de penumbra que aparece no texto. E é interessante aqui porque anoitece, quando anoitece, eles começam, né, nessa cerimônia de intimidade, né? É interessante isso, né, porque a libertação se dá todo mundo comendo junto e celebrando a Deus nessa figura de intimidade e confissão de fragilidade que é o ato de comer. Mas quando isso aparece aqui no texto, nós vamos ver esse cenário quando as coisas começam a realmente ficar em sintonia com essa noite assustadora. Jesus não vai falar somente da opressão romana. A gente vê na história do Êxodo que o problema não foi só o faraó. Moisés enfrentou a oposição dos próprios israelitas, que até chegaram a escutar: quem é você para vir dizer o que a gente deve fazer? Essa crise interna, tão escura quanto a ameaça externa, ela aparece porque agora a gente pensa, por que agora? Né? Agora se manifesta o que? O traidor. Então, se as forças do mal, da opressão e da morte começam assim a sufocar aquilo que envolve a obra de Deus no passado em Israel, no presente na pessoa de Jesus, nós vamos ver, quando você lê o livro de Marcos, né, você vai ver que primeiro aparece destacado a figura do Judas Iscariotes. Vamos dizer que parece ser a pessoa que deveria ter mais condição de guiar os discípulos em Jerusalém, até porque tudo indica que Judas não é mesmo da Galileia. Ele é destacado e ele quebra o momento singular de intimidade, de celebração dessa libertação, e fica nítido que ele ali que está comendo junto com Jesus, que pega ali, né, o pão sem fermento, o matzá, ali vai colocar ali junto, né, no molho que o acompanha, e vai ali ser denunciado como aquele que irá traí-lo. Mas assim, a dor ainda é maior, porque a sequência do texto, a gente vê Pedro, que é, vamos dizer, se a gente não espera muito de Judas, já que o texto já várias vezes mencionou que Judas não é exatamente a pessoa mais sincera, e é até um discípulo que se aproveitava dos bens que estavam aí na comunidade dos apóstolos e de Jesus. Agora Pedro, né? Jesus afirma que ele haverá de negar, o que certamente acontece, né, no cenário logo depois, e Jesus aparece sozinho no Getsemane. Só sobrou o Pai, os discípulos estão adormecidos, os discípulos vão terminar fugindo, ou seja, a gente vê um cenário de opressão e de elemento tão complicado que vai culminar com uma sintonia das forças religiosas de quem a gente esperava muito. Jesus vai ser julgado ali indevidamente pelo Sinédrio, né, que era gente que deveria ter uma relação de aliança com a lei e com a verdade, e esse pessoal está contaminado, né? Os estudos assim aprofundados mostram a relação problemática que eles tinham com os romanos, uma série de coisas muito complicadas, e o Sinédrio vai decepcionar. A relação das forças religiosas de Jerusalém com as forças de ocupação de Roma marcam algo assim terrivelmente problemático. A gente pode assim dizer que estamos numa situação de escuridão total quando isso acontece, e que vai culminar na condenação de Jesus. Jesus vai ser preso, condenado, e a força de Roma será vencedora quando vai acontecer a crucificação. E o capítulo 15, inclusive, mostra os soldados romanos, é emblemático isso, zombando de Jesus. E nós temos aí aquilo que é lembrado, que é celebrado em toda
a comunidade da cristandade no mundo todo, que acontece na chamada Sexta-feira Santa, a morte de Jesus sob crucificação, neste momento, quando a gente vê a Páscoa com a sua realidade da morte e morte indigna. Como se pode ver, todas as forças da opressão e da morte são intensificadas aqui, e a gente vê a ameaça contra aquilo que aparece de tão essencial, que tem a ver com dignidade humana, com liberdade, com valores tão essenciais que constroem uma comunidade. Mas é mais do que isso, quando a gente vê essa dimensão da angústia de Jesus, da sua situação solitária diante dessa realidade, a gente evoca todos aqueles salmos de lamento, quando o rei Davíde, em aliança com Deus, se sente também isolado sob as forças da ameaça do mal, do inimigo, da destruição do projeto divino. E a gente vê que as forças da Páscoa, vamos dizer assim, os desdobramentos desse jantar extraordinário, eles passam não só por esse elemento que tem a ver com construção social e de vida, de valores que constroem uma sociedade, mas também com a profundidade dos elementos onde aspectos emocionais e espirituais estão entrelaçados na oração daquele que busca Deus na dimensão maior da sua dor. Então o elemento devocional, o elemento profundo que a gente vê aqui, que aparece na oração do próprio Jesus no Getsêmani, quando ele busca o Pai e apresenta a amplitude de toda a sua dor, que não só atinge esse aspecto individual, mas que se desdobra para o seu papel singular em relação a tudo que é feito em favor da humanidade. Mas o que a gente pensa na continuação desse texto tão extraordinário? É interessante observar que a realidade que tem continuidade na história da Páscoa vai prosseguir para essa transição, da morte para a vida. E a vida genuína. Interessante que no mundo antigo, Israel tinha um contraste muito grande, por exemplo, com o próprio Egito, que era uma civilização tão voltada para a preocupação com o mundo dos mortos, ou até mesmo com os outros grupos pagãos, onde a relação com a vida era um tanto quanto problemática. E quando existe a grande libertação, a celebração, a vitória, a travessia do Mar Vermelho, que para sempre é celebrada, que é tão comemorada agora, então a gente vê, interessante ver Êxodo 15, até Miriam com as mulheres ali celebrando numa espécie de festividade. A gente vê esse elemento do desdobramento na direção de vida. E essa vida está presente, essa vida vem do Senhor da vida e atravessa geração em geração, e ela caminha numa direção de uma vitória extraordinária. Quando a gente olha para a realidade do que acontece nessa Páscoa especial do Novo Testamento, a gente agora começa a entender o que está acontecendo nesse cenário tão especial. E aí sim que a gente, depois de olhar a semana, de ver o que aconteceu na quinta, e ver os detalhes do texto, quando falam sobre, por exemplo, o que acontece na sexta-feira, a gente vê essa relação que é tão significativa, que mostra aí a realidade do que acontece durante o momento em que Jesus morre até ser conduzido à grande vitória na sua ressurreição. Por isso que não é sem razão que o texto vai falar o quê? É interessante, mais uma vez, e verso 33 do capítulo 15 diz o texto que houve
trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então a gente vê de novo essa questão da luz, né? Essa questão da penumbra, essa questão da noite e da escuridão que invade aquilo. Imagina só, né? As trevas do meio-dia até as 3 da tarde. Lembre lá atrás, o anjo da morte chegou à meia-noite, e agora quando Jesus morre você tem trevas inesperadas nesse momento. Quer dizer, esse cataclisma aponta por um elemento extremamente significativo. E então Jesus é sepultado aí no início do Shabat, né? Antes do início do Shabat, no final da sexta-feira, para a grande ressurreição no domingo. Agora, olhe só comigo o detalhe do texto bíblico. É tão significativo e especial prestar atenção em como é que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Quando a gente lê o texto e vê a ressurreição, por exemplo, olhando, eu estou me lembrando aqui de João capítulo 20, né? E João é um texto muito interessante que menciona muito essa questão, né? das trevas, de estar na luz, de andar na escuridão. E olha o detalhe comigo em João 20, por exemplo, quando começa ali o capítulo, diz: no primeiro dia da semana, atenção, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Quando a gente olha, então, para o final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o texto diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Então, olha que coisa assim extraordinária e peculiar, né? Como é que a composição teológica, literária do texto bíblico, ela é ao mesmo tempo estrondosa, profunda e tocante. Ela atinge o âmbito da particularidade devocional e de espiritualidade interna tão intensa, ao mesmo tempo que adquire proporções cósmicas e universais. É de arrepiar a profundidade do texto. Por isso a gente observa esse detalhe que parece que a morte venceu. Parece que ninguém tem condições de confrontar o faraó. Parece que é mais ou menos o que a gente sente na nossa vida, né? A gente olha para a realidade que a gente enfrenta, as nossas crises, as nossas angústias, os nossos pecados, a nossa fragilidade, e vê tanta coisa ruim fora do lugar que parece que a angústia, o medo, as forças da opressão, da morte e do mal que estão presentes no domínio social, político, amplo, e que nos atinge nas nossas dimensões internas e que nos ameaçam espiritualmente, parecem ser forças poderosas que não têm fim. E é curioso que você vê tudo isso se voltar contra Jesus. E quando parece que o mal venceu, de repente, durante aquela sagrada refeição, o povo é libertado. O povo atravessa o Mar Vermelho e o povo celebra. De maneira semelhante, nesse jogo de luzes da ação soberana e salvadora da parte de Deus, está nascendo o sol. Olha que coisa, né? Tá terminando o momento da escuridão. É interessante ver, estava escuro e agora, ao nascer do sol, as mulheres que aparecem ali vão ser testemunhas da grande vitória da vida, e vida genuína, vida que nasce da morte, vida da grande vitória de Cristo Jesus nosso Senhor. E essa vida é interessante, porque olhando para o que acontece na primeira Páscoa, nós temos, digamos assim, uma vitória da vida de sobrevivência para caminhar na direção da aliança divina para chegar à terra prometida. Mas a vida aqui tem uma plenitude maior.
Essa vida genuína, que é a vida que nós recebemos de Deus através da vitória plena de Cristo Jesus. Jesus vence a morte, vence aquilo que envolve o poder e a força do mal e do pecado sobre nós, e a vida que ele conquista é uma vida que tem a ver com o perdão dos nossos pecados, a vida que redefine a nossa identidade diante de Deus, a vida que nos liberta para viver uma vida para a glória de Deus e uma vida eterna que nos garante segurança e salvação, inclusive para a vida eterna, a vida depois desta vida, a vida que certamente, através do poder da ressurreição, mostra a derrota completa da própria morte. E é extraordinário pensar nisso, porque quando a gente fala dessas coisas, parece que a gente está falando do quê? De segredos especiais, de assuntos assim extraordinários que a gente destina aos iniciados, né? A pessoas muito inteligentes ou muito sensíveis ou muito diferenciadas ou que têm, né, como se diz, uma luz assim única, e que essas pessoas inclusive fazem parte da história das religiões. As religiões sempre foram assim, muito assim estratificadas. Tem esse negócio da pessoa que está num patamar superior, o sacerdote daqui, o ungido de lá, né? A pessoa mais assim extraordinária, que parece que está acima de todo mundo. Quando a gente vê a história da Páscoa, a gente vê um movimento em outra direção. Por quê? Porque o povo libertado é o povo comum, é o povo escravo. Moisés não é ninguém especial, é apenas alguém mobilizado por Deus para libertar o povo. Ele não é alguém, digamos assim, essencialmente de uma posição diferenciada. O Deus que age em Israel age contra essa opressão e esse domínio, e todos os israelitas estão numa condição igual. Quando nós olhamos para a história de Jesus, a coisa é bem interessante. Os discípulos são gente comum. Jesus não é nenhuma pessoa extraordinária. Jesus não tem nenhum poder político ou religioso diferenciado na comunidade, e ele vai ser exatamente o protagonista dessa grande libertação, dessa vitória da morte, sobre a morte, a vitória da vida. E é interessante, quando a luz chega, quando nós vemos a plena luz na vitória sobre toda a escuridão, essa refeição, esse jantar que se desdobrou, né? Essa Páscoa de morte e agora vida genuína, é muito curioso ver que as pessoas mais comuns, mais simples, que são protagonistas nessa dimensão desse encontro primeiro com a luz, são as mulheres que seguiam Jesus. Por que isso é tão importante? Porque a espiritualidade profunda e genuína não pertence aos iniciados, pertence a gente comum como você e eu. Isso quer dizer, para ter acesso a Deus, ninguém precisa de uma coisa tão extraordinária, especial, passando por rituais, passando por uma série de coisas, como se o caminho para Deus fosse muito difícil. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o acesso a Deus não passa por uma denominação específica, por um líder religioso, tal, passa simplesmente pela sua postura de aproximação, de reconhecer os seus pecados, abrir a sua vida, aproximar-se de Deus e receber Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal, como quem agora pode desfrutar dessa vida genuína, a vida que vence a morte. Se depois de entender todo esse elemento histórico, entender a primeira Páscoa e a Páscoa de Jesus naquela primeira ou última ceia, naquela celebração, nesse jantar que não termina até os dias de hoje, nesse jantar especial que é o encontro mais extraordinário entre
a realidade judaica e a realidade cristã, onde os dois pontos se encontram e eles acabam estando, querendo ou não, entrelaçados em torno de uma comemoração semelhante. Certamente, se entendermos tudo isso e compreendermos que vida é essa que vence a morte e que vida é essa genuína que atinge a nossa vida e tem origem divina, certamente nós poderemos comemorar a Páscoa de maneira diferenciada. Por isso eu convido você a abrir a sua vida para Cristo Jesus, ou você que já caminha com Ele, a celebrar de maneira especial, porque aí sim a gente vai ter uma festa completa, uma celebração extraordinária. Aleluia! Ele ressuscitou, a vida disponibilizada, e eu posso, de todo o coração, com a nossa comunidade IBNU, desejar a você nesse dia especial, feliz Páscoa, e que Deus nos abençoe. Amém. Great
Ó, pessoal, aqui ó, vou mostrar como é que tá sendo feito o serviço. Aqui em cima está passando o hidrante, né? Parte do bombeiros, tá? Para-raios, as caixas de passagem da elétrica. Tem vários, tá circulando todo o espaço. Aqui a entrada do foyer. Aqui são as salas, banheiro. Outro banheiro. As eletrocalhas, toda a estruturação, certo? Passagem dos tubulação de ar-condicionado. Aqui é o salão principal. O andar de cima sendo feito mezanino. E agora eu vou mostrar as salas das crianças. Já foi feita as telhas novas. Vai ser o local de amamentação. Já pensado para lá. Sala das crianças. Outra sala. Aqui vai ter o jardim de inverno. Vai ser nesse cantinho aqui, ó. Bem legal. Outra sala. E aqui eles estão fazendo o contrapiso da parte principal do salão. Aqui nós estamos retornando para o salão, tá? Muita gente sempre me pergunta, eu queria ir lá no templo, né, da IBNU, e aí a gente ficava naquela situação de dizer, olha, a IBNU não tem templo. Como não tem templo, vocês se reúnem onde? A gente se reúne num espaço corporativo. Durante quase todo o nosso período, nós nos reunimos tanto no Clube Transatlântico como no World Trade Center de São Paulo, WTC. E então acabamos sendo aquela igreja do tabernáculo, né? A gente monta, desmonta e usamos esse espaço para os nossos encontros e celebrações aos domingos, e grande parte do que a gente faz acontece fora dessas paredes, mas com o crescimento, com uma amplitude de pessoas, tanto no contexto de São Paulo como nos outros lugares, nós desenvolvemos o desejo no coração, com a ajuda e a graça de Deus, de ter o que a gente chama de nosso lugar. Vai ser um espaço que já temos um valor guardado com esse objetivo, estamos levantando recursos para ter um espaço que possa ser usado durante a semana para muitos ministérios diversificados e muita ação efetiva em favor da comunidade em diversas áreas, com a ideia de ser sal da terra e luz do mundo, e ao mesmo tempo um espaço onde teremos as nossas celebrações dominicais e nossas reuniões com o objetivo de crescimento bíblico e de aprofundamento no serviço do Reino. Então, eu até convido a todos que estão em sintonia com a IBNU, seja você também um parceiro desse nosso projeto, nosso lugar, que é o sonho que está à nossa frente. Deus abençoe a IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. Feliz ressurreição. Ressurreição é o momento de celebrar, é o momento de adorar, é o momento de estarmos juntos e proclamar essa mensagem
tão especial, essa mensagem de vida, de salvação, de vitória sobre a morte. E nesse momento, eu gostaria que você viesse junto com a gente participar desse momento de adorar de uma maneira diferente. É um adorar através de tudo que nós temos, através daquilo que Deus já nos deu. A gente entrega a Ele, a gente devolve, né, uma parte nesse momento de celebração e adoração. Então eu convido você a participar desse momento de ofertas, dízimos, e lembrando que como a IBNU tem empenhado e participado dessa expansão do reino, não só aqui no Brasil, lá também fora, em vários lugares do mundo, você também venha participar desses projetos. A gente está com um projeto novo também, que é do nosso lugar. O nosso lugar não é um lugar para a gente simplesmente se assentar e ficar à vontade ali, formar um clubinho. Não, é um lugar onde a gente vai fazer com que essas missões, esses projetos funcionem 7 dias da semana. Então a gente vai estar muito mais mergulhado em tudo isso. E eu convido você a participar disso também. Então vamos ter esse momento e eu gostaria de chamar você também para orar junto por isso. Senhor Deus, nós louvamos, nós agradecemos, nós adoramos com tudo que nós temos, Senhor. Nesse momento, essa ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, que nos traz vida, que nos traz um motivo de viver e um motivo de celebrar, um motivo de fazer diferença na vida das pessoas. Senhor Deus, se não fosse isso, nós não teríamos como crer no Senhor, nós não teríamos como viver o hoje e nós não teríamos nenhuma esperança no futuro. Nós queremos levar essa mensagem, continuar fazendo diferença, Senhor Deus, na vida das pessoas, onde quer que seja. Nos ajuda nesse momento especial, nos ajuda a entregarmos, Senhor, tudo que nós temos, nos ajuda a enxergar, Senhor Deus, as pessoas que necessitam, as pessoas que estão, Senhor Deus, sedentas da Tua palavra, sedentas dessa mensagem de vida, Senhor Deus, pessoas que estão morrendo. Nós queremos, Senhor Deus, servir-te, entregar-te esse momento, todas as nossas ofertas, dízimos, os dons, as orações, Senhor, essa adoração, Senhor Deus, para que o Senhor receba e o Senhor use isso, Senhor Deus, para abençoar esse mundo. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a Bíblia. O nosso ensino continua aí a todo vapor e agora nós estamos com matérias novas, disciplinas novas. Você já estudou com cuidado, com detalhes, o livro de João? É tão especial, assim, é fascinante a gente conhecer o livro de João. Então, quarta-feira, às 19 horas, nós temos esse estudo. E também, você quer aprender um pouquinho mais sobre a monarquia de Israel, como é que começou tudo isso, o livro de Samuel. Então, vem com a gente também estudar às quintas-feiras, às 19 horas. Tá muito especial, você não pode perder. Vem com a gente. Atenção, atenção, IBNU, mudança total. A partir desse mês de abril, nós estaremos num novo local no nosso encontro presencial de domingo. Não será mais no WTC. Por razões de logística, por razões de fazer uma celebração mais adequada para nossa comunidade crescente, estamos a partir do primeiro domingo de abril
nos reunindo no Hotel Transamérica Berrini, que fica pertinho ali da própria Berrini, na rua Quintana, número 1012. Então, não se esqueça, IBNU mudou de lugar e todo domingo, a partir das 10h30, queremos ver você lá. Queremos agradecer a sua participação aqui no nosso canal da nossa celebração online IBNU. Todos os domingos, às 9h30, nós estamos aqui trazendo esse conteúdo para abençoar a sua vida. E nós chamamos você para ser nosso parceiro divulgador. Divulgue esse conteúdo, divulgue os outros conteúdos que são colocados aqui no canal do YouTube para todos os seus contatos, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus inimigos. Você pode divulgar para todas as pessoas que você puder. E também acompanhe todas as nossas postagens, tudo aquilo que colocamos nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Lá tem conteúdos que podem abençoar a sua vida, que podem abençoar a vida de outras pessoas também. Então nos acompanhe, seja o nosso parceiro e que o Senhor te abençoe nessa semana. Semana que vem, 9h30, estamos aqui novamente.